Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. A convite da Texto Comunicação, eu estive no estado de São Paulo pela segunda vez já consecutiva, conhecendo a Estação Experimental BioOracle, um centro avançado de pesquisa em tecnologias de produtos biológicos para o setor agrícola, que fica na divisa dos municípios de Jaguariúna e de Santo Antônio da Posse, São Paulo. Lá, eu conversei com Jonas Hipólito, que é o atual presidente da Biotrop, que é uma empresa do grupo BioFirst, especialista em soluções biológicas e naturais para o agronegócio. Jonas Hipólito é engenheiro agrônomo pela Exalc e tem mestrado em produção vegetal sustentável pela Montpellier Superagro, na França. Também é certificado em estratégia de marketing pela Cornell University e também em finanças pela Universidade de Harvard. Jonas, eu não tenho palavras para te agradecer, cara, por me receber aqui mais uma vez aqui na sede da Biotrop, né? Vou chamar de BioOracle, né? Ao invés de BioOracle, vou chamar de BioOracle. E muito obrigado, cara, por essa disponibilidade. Fala aí para nossa audiência o que é a BioOracle. A BioOracle, ela não é uma estação experimental, né? Ela é um local que a gente, por uma razão espiritual, divina, mística, a gente chama de o oráculo dos biológicos, um lugar que a gente de fato trabalha para criar inovação e para transformar o agronegócio usando as tecnologias biológicas. Ô Jonas, da última vez que eu estive aqui, o presidente da empresa ainda era o Zen, né? E você assumiu recentemente. Como é que foi esse processo aí de transição? Você está na empresa já há um bom tempo, né? Mas agora é o presidente no lugar do Zen. Hoje, na verdade, fazem 2 meses eu assumi a posição do Zen como presidente da empresa. Tá? Então esse é um movimento importante, é um movimento também que tem sido planejado há bastante tempo. Ô Jonas, a Biotrop ela chama a atenção por ser uma empresa muito jovem, né? E cresceu muito rapidamente. Nos conte um pouco aí do surgimento da empresa. A nossa empresa ela foi fundada ali em 2018, em Vinhedo, então hoje o nosso Global Headquarters está em Vinhedo e a gente tem operações aqui em Jaguariúna, tanto com a BioOracle como com o CAN, um centro avançado de produção que fica aqui pertinho, 15 minutos, e 2 lá em Curitiba. Mas nossa empresa começa a operação em abril e a gente começa todo um processo de registro, desenvolvimento de portfólio, e ela foi fundada pelo Zen, que passou 37 anos e meio na indústria de químicos. E quando ele aposentou, ele tinha essa visão de montar uma empresa 100% dedicada a biológicos e naturais para a agricultura. E assim nasceu a Biotrop. Certo, o Zen já tinha toda essa expertise, né, na área de químicos. Mas como é que vocês começaram, né? Vocês fizeram uma aquisição de primeira? Como é que foi? A gente começa essa jornada registrando, desenvolvendo produtos. A gente adquiriu uma empresa do Paraná que era pequenininha à época, fazia 37 milhões de reais à época, mas que deu para a gente toda uma base, toda uma sustentação, controle de qualidade, produção, pessoas, alguns ativos. A gente começa a crescer, vai trazendo diversas pessoas que fazem toda a diferença nesse processo, estrutura comercial, registro de produto começa a sair, portfólio completo. A gente foi a primeira empresa, o mercado brasileiro ele vinha crescendo, mas numa toada mais tímida. Coincidência ou não, mais ou menos nessa época, 2018 e 2019, a curva de crescimento do mercado de biológico no Brasil ela mudou. Então aqui é um pouco de ovo e galinha, mas de fato a gente mexeu com essa dinâmica.
E a gente também estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Esse crescimento, né, ele vem desse ponto da gente trazer uma ousadia, uma atitude de fato querer desenvolver soluções que substituem soluções tradicionais. Então a gente foi também a primeira empresa que não veio para o mercado falando que o biológico ele era uma parte pequena do manejo, uma parte complementar do manejo, mas que existiriam soluções naturais e biológicas que de fato substituem as soluções tradicionais, outras se complementam, enfim. Mas a gente foi o primeiro a vir mais efetivo, com pelo menos o desejo, a ambição de fazer algo mais ousado, competir com as grandes empresas do agronegócio. E a gente tem tido sucesso nisso, então com uma base muito forte de portfólio, de inovação, de acesso de mercado. E o ano passado a gente fechou com 762 milhões, colocando a gente entre as maiores empresas do segmento no Brasil e no mundo, e que é 100% biológico. Aqui não tem fertilizante, aqui não tem semente, aqui não tem químico, a nossa empresa respira, vive esse segmento dos produtos naturais e biológicos, tá? Ô Jonas, em que momento que a Biotrop passou a ser parte da BioFirst? Dia 23 de dezembro de 2023, 26 de dezembro, a gente passou a fazer parte de um grupo belga, que é esse grupo chamado BioFirst. É um grupo que trabalha com biológico desde 1987, está presente em mais de 70 países, fatura €500 milhão com biológicos, só biológicos, mas que tinha zero presença no Brasil. Não tinha nenhuma presença no Brasil, não tinha nenhuma presença no maior mercado do agro mundial, que é o Brasil. Então foi um casamento perfeito nesse sentido de que foi entrar no mercado novo, que já era o mercado deles em outras geografias. E hoje nós somos 4 divisões. Eu cheguei hoje cedo dos Estados Unidos, estava lá na Geórgia e no Missouri. A gente está avançando de forma bastante contundente lá, mas a gente tem hoje 4 divisões, tá? Biobest, que é essa divisão original lá da Europa, que faz mamangavas, são insetos polinizadores, faz outros insetos predadores, trabalha com esse mundo dos insetos para a agricultura, muito no mercado que a gente chama de cultivos protegidos, tomate, pepino, tudo isso em casa de vegetação. Tem essa empresa Bioworks, que é uma empresa que fica no norte dos Estados Unidos, também atende esse mercado de frutas, legumes e verduras. E tem a Plant Products, que também faz isso no mercado canadense e americano. Então são 3 empresas que atuam no mercado que a gente chama de especialidades. E a Biotrop, ela é a única divisão que atua no mercado de grandes culturas. Soja, milho, cana, trigo, cevada, arroz, café, tudo isso é a Biotrop que faz. E a beleza disso é que essa empresa comprou, adquiriu a Biotrop, justamente porque viu na Biotrop a chance de mudar a própria dinâmica, levar essa cultura de atender os grandes cultivos, soja, milho, todos os cultivos que eu acabei de falar. Então a Biotrop ela tem essa autonomia. A gente faz parte desse grupo, mas a gente é o motor para acessar essas culturas no mundo inteiro, tá? Além disso, a gente é o motor de desenvolvimento. Toda a parte de inovação é a Biotrop que municia as outras empresas do grupo com novos produtos, tecnologias, etc. E isso também tem um valor importante, né? Porque assim, a Biotrop é uma empresa brasileira, agora parte de uma empresa global, mas ela solidifica o papel do Brasil como exportador de tecnologia biológica. Então, de fato, ela consolida isso e num player, nós somos um player puro biológico. O mercado de capitais, em algum momento, chegou a flertar com vocês, chegou a buscar adquirir parte da Biotrop antes que a BioFirst viesse? Legal, essa é uma boa pergunta. A Biotrop, ela navegou bem o mercado de capitais no Brasil. A gente tinha um fundo de investimento, que era o principal acionista da Biotrop. Entrou um segundo fundo de investimentos, que era o Fundo Soberano de Singapura. Também foi importante para expansão industrial, para expansão de portfólio. E esse perfil de investidor tem um tempo de saída, né? Então, depois de 5, 6 anos ali, era o momento que eles optaram por vender, né, as ações dele e buscaram um processo para fazer isso. Então, a aproximação com a BioFirst ela veio nesse momento e
E foi muito positiva porque nesse momento a gente poderia, e muitos dos outros players do Brasil vão passar por isso, entrar numa empresa que é de químico, que é de outro segmento. E a gente acabou tendo o privilégio de continuar num grupo que é 100% biológico, né? Então também para nós foi a escolha ideal, a escolha natural ali de ter esses dois elementos. E além disso é um grupo de longo prazo. Aqui não é um fundo, não é ninguém que precisa vender o negócio. Aqui é uma empresa que de fato se estrutura, se posiciona, se vê como uma empresa global, como uma Bayer, como uma Syngenta, como uma BASF, só que 100% natural e biológico. Você fala de soluções biológicas e fala também de soluções naturais. Qual que é a diferença de um para o outro? E aí quando a gente fala um pouquinho da nossa missão, é de fato, né, a gente desenvolver as soluções biológicas e naturais. A gente sempre fala os naturais, porque a gente trabalha com plantas, extratos botânicos, a gente trabalha com outros compostos, sempre naturais, para chegar, né, no sucesso do nosso cliente. Qual é a visão de longo prazo de vocês, em termos de crescimento, em termos de faturamento? Esse aqui é um ponto legal, né? A nossa visão hoje é nos próximos 10 anos, como Biotrop, essa divisão, né? Faturar $1 bilhão. Isso aqui não é só Brasil, tem uma missão importante aqui de expansão internacional no nosso negócio, para a América do Norte, Europa e Ásia. E como grupo, Biofirst, $2 bilhões, o que coloca a gente entre as 10 maiores empresas de controle do mundo. Se pegar as 10 empresas, inclusive com químicos, se a gente chegar nesse alvo até 2034, a gente vai estar entre as 10 maiores. Só que sendo a única que é puro biológico, tá? E isso também foi muito legal, porque quando a gente cruzou os valores da Biofirst com os valores da Biotrop, o match foi praticamente 100%. Então a gente falava, por exemplo, a Biotrop fala, né? Nosso principal valor é o foco no foco do cliente. E a Biofirst falava cliente em primeiro lugar. Então, está muito casado. Paixão, a gente também tinha esse valor, paixão por sustentabilidade, senso de dono, né? Colaboração. Bem-estar, que é o cuidado, a forma como eles se referem ao cuidado com as pessoas. A Biotrop é Great Place to Work 3 anos seguidos. Pegar a nossa área comercial, que são 300 profissionais, seria uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no agronegócio no Brasil hoje, sim, com relação à nota que a gente tem. E execução, esse elemento, né, essa fortaleza biotrópica é um elemento de cultura, de não ter medo, de dar para fazer, né? A gente chama de can-do attitude, a gente acredita que dá para fazer e vai para cima. Ô Jonas, eu vou fazer um intervalo comercial. Coisa rápida e nós já voltamos. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Hoje eu estou entrevistando aqui no programa o Jonas Hipólito, que é o atual presidente da Biotrop, uma empresa especialista em soluções biológicas e naturais para o agronegócio. Qual é a chave de transformação do agro que você, que é Biotrop, acredita, né, que vai ter a partir de agora? Nós chegamos em vários momentos em que o agro se transformou. E a partir de agora? Qual é a transformação? Qual é o próximo passo? O nosso propósito, né, de transformar o agro com os biológicos para a produção de alimentos, energia e fibra. Então isso também é uma dinâmica que é muito interessante no Brasil, que essa dinâmica que ganhou uma força ainda maior na energia com RenovaBio, com etanol, com o biodiesel também ganhando mais fibra,
o Sustainable Aviation, o SAF, né, para aviação, e a cadeia do algodão também muito engajada no uso de biológicos. Esse aqui é uma informação muito importante, né? Como Biotrop, a gente se consolidou em todas as etapas do desenvolvimento de uma tecnologia. Então a gente tem desde a pesquisa e inovação de base, tem aquele quadro ali, ó, o projeto Nimbles. Então a nossa equipe, a gente foi a primeira empresa a fazer isso de forma estruturada, né? Nossa empresa vai a cada 3 meses nos diferentes biomas do Brasil. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo e a gente explora isso de forma... e além disso, o Brasil tem um arcabouço regulatório muito bem montado para explorar isso. Então nossa equipe vai para o Pantanal, vai para o Pampa, vai para a Amazônia, vai para a Caatinga, explora, né, identifica micro-organismos, faz todo um trabalho que a gente chama de funcionalidade. Então dá para crescer, é seguro, tem escala, dá custo, funciona para o que a gente precisa, para o que o agronegócio precisa. Então a gente tem desde aquela pesquisa de base, todo o sistema que vocês vão ver aqui, são os laboratórios para testar. Então o produtor de algodão tem um desafio com bicudo. A gente busca micro-organismos que têm potencial para atender essa demanda do cotonicultor. A gente tem os laboratórios, então prototipa, testa, ajusta a formulação e vai fazendo isso de forma bastante acelerada até chegar num produto. Faz todo o trabalho de desenvolvimento e de registro. Então a Biotrop, desde o princípio também, foi muito forte no processo de registrar esses produtos. E de novo, mais uma área para a gente, nesse segmento, para a gente ter orgulho. O Brasil é referência mundial nisso. Hoje todos os países olham para o Brasil, como que o Brasil fez, como que o Brasil faz, qual que é o segredo, e parte do sucesso da indústria nacional em bioinsumos tem a ver com esse arcabouço regulatório. Tá? Então isso é muito positivo. E aí a Biotrop, ela roda mais de 1.200 ensaios de campo próprios. Tá? A gente investe mais de 14 milhões de dólares por ano em pesquisa e inovação, são 70 pesquisadores espalhados pelo Brasil, em 6 centros no Brasil, um na Flórida e na Argentina. Então a gente tem uma estrutura de pesquisa que não deixa nada a desejar para uma multinacional, para uma empresa centenária do agro. Tá? E a gente consegue rodar mais de 1.200 ensaios próprios, vocês vão ver vários deles aqui na estrutura hoje. E além disso a gente contrata mais ou menos a mesma quantidade com universidades, centros, etc. Tá? Bom, coincidência ou não, antes de minha posição, antes de assumir, de estar como presidente da Biotrop, eu estava como diretor de pesquisa e inovação aqui da Biotrop. Essa é uma área que eu também domino bastante bem. Produção e qualidade, então tudo isso aliado com conseguir produzir com qualidade, com quantidade. Hoje a gente tem 3 centros de produção, comentei com vocês, automatizados, grandes, em escala, o que é muito importante porque permite que a gente atenda o cliente com custo. Então a gente atende o cliente, o produtor, levando uma solução que não aumenta o custo de produção dele. Se ele investe hoje R$20 por hectare para controlar uma lagarta, R$30 por hectare, a gente oferece uma solução no mesmo custo por hectare, com a mesma eficiência por hectare. O Brasil evoluiu muito em pesquisa, mas como é que estão as pesquisas nas universidades? A academia e a prática, as empresas, elas estão no mesmo patamar ou não? Quando a gente se refere à pesquisa científica, né? Aí vamos trazer dois cenários aqui, tá? Nível global, mundo, independente se é Brasil, Estados Unidos, China, onde for, a academia está muito atrás da prática, em qualquer lugar do mundo. Tá? Se eu falar do Brasil, se falar de Estados Unidos, se falar de Índia, de China, a academia está muito atrás, muito mesmo, muito mesmo. Então, é uma área que esse gap ele ficou muito distante. Tá? A nível global. Quando a gente fala de Brasil, o Brasil tem vários casos de sucesso, então tem vários casos de bioinsumos que foram desenvolvidos por Embrapa, por universidades e que são comerciais hoje e têm sucesso, mas aqui também não foge a regra. Tá? A indústria ela se distanciou do ponto de vista de que tem muito mais tecnologia, está muito mais na frente do que está acontecendo na academia.
Para algumas áreas isso é mais próximo, para outras a distância ela é abissal mesmo, é muito grande. Nós temos um problema sério hoje no Brasil com mão de obra e principalmente a mão de obra especializada. Como é que nós estamos em termos de mão de obra, disponibilidade de mão de obra para realizar pesquisa? Eu acho que essa é uma pergunta excelente porque, assim, a despeito da pesquisa acadêmica, do ponto de vista de produto, tecnologia, está distante do que existe comercial ou que está para ser lançado, a formação de profissionais nessa área, o Brasil é uma potência, tá? Então isso alimenta a nossa indústria. Hoje existem profissionais muito bem formados em bioprocessos, em validação de tecnologias nos diferentes alvos, entomologia, nematologia. Então a formação de profissionais, ela é uma potência, o Brasil é uma potência, tanto que exporta muito talento, né? Rodando o mundo, o que você encontra de brasileiro em área de pesquisa, de startup, de empresa de biológico no mundo inteiro é enorme. E aí o que é legal, essa dinâmica da indústria de bioinsumos no Brasil, que virou a maior indústria de bioinsumos do mundo, passou a gerar emprego para gente que não tinha emprego no Brasil. 7 anos atrás, você é um biólogo com mestrado, doutorado, pós-doutorado em CRISPR para edição de bactéria, você estava desempregado no Brasil. Ou você ia para a área acadêmica, ou você não tinha emprego. Hoje não. Hoje existem várias empresas que estão se equipando, preparando e que buscam esse perfil de profissional. Então, a indústria de bioinsumos também criou um mercado de trabalho que era inexistente no Brasil, apesar do Brasil ser um grande polo de formação de pessoas. Então, isso também foi bem interessante. Pois é, o Brasil é um país muito complexo, né? Um país burocrático, inclusive. A nossa indústria chegou a ficar muito sucateada, né? Quando você falou aí da formação de mão de obra, que a própria indústria do biológico criou, né, uma mão de obra nova, mais qualificada e que ia para fora e que hoje fica aqui, né? O Brasil é esse ambiente, né? É esse ambiente propício para ser referência no mundo em termos de biológico? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, tá? Eu diria que eu vou dividir a nossa percepção e ela não é exaustiva porque o nosso conhecimento nesses mercados é limitado, né? Mas dado esse disclaimer, né? O que acontece é que o Brasil ele tem vários elementos. Primeiro, o Brasil tem um arcabouço regulatório do que tange biodiversidade que é único. Aqui a gente tem o protocolo de Nagoya, tem vários elementos para você explorar a biodiversidade. Vários países do mundo falam muito disso, mas não tem nada implementado para isso. O Brasil tem. Então, assim, você tem clareza disso. É burocrático, precisa seguir papelada? Precisa, mas o processo está claro. Segundo, o Brasil tem um arcabouço regulatório que é estado da arte. O registro de produtos no Brasil é estado da arte. É muito, mas muito assim, melhor do que na Europa, nos Estados Unidos. Então, o ambiente regulatório do Brasil também é positivo. Terceiro, o produtor no Brasil, ele é ávido por inovação. O produtor no Brasil, ele não tem subsídio, ele precisa entregar resultado no final do mês, senão não paga a conta, né? Ele tem 14% de juros para pagar, senão não paga a conta. Então, o produtor no Brasil, se ele não é efetivo, se ele não é rentável, ele está fora do negócio. Então, a busca por inovação no Brasil, no produtor brasileiro, é muito forte. É muito forte. Tem um outro elemento. Hoje, a Biotrop investiu nos últimos anos muitos e muitos milhões de reais em produção, em fábrica, né? O CAN 2 de Curitiba foram mais de 150 milhões, aqui em Jaguariúna, e aí vai. Mais de 90% dos equipamentos são nacionais. E a gente está falando de um grau de automação que não tem no mundo. Eu visito fábrica de biológico no mundo inteiro. O grau de automação, qualidade que a gente tem aqui é incomparável. Isso vem da onde? A gente tem uma indústria de décadas, né, do etanol. Então, o Brasil tem uma história de fermentação que criou uma indústria, produção, né, de fermentador, de válvula, de sensor, tudo isso. Então, tem mão de obra tanto para a área industrial, a gente precisa de gente especializada que conhece de fermentação, o Brasil forma. Você precisa de gente que conhece de entomologia testar produto, o Brasil forma.
Você precisa de gente especializada em biomolecular, controle de qualidade, usando RNA. O Brasil forma. Então, o Brasil tem gente, o Brasil tem infraestrutura de indústria de bens de capital, o Brasil tem um ambiente regulatório e o Brasil tem o cliente, né, o agronegócio, que além de pujante está olhando inovação. Então, acho que o lugar certo existia e aí o que faltava era quebrar a inércia. Era alguém que de fato investia, colocava gente, né? Então, que é esse ponto aqui que ia falar que hoje a gente tem 300 agrônomos a campo, visitando clientes todos os dias. Tem 300 agrônomos a campo, 70 pessoas em pesquisa e inovação, 950 colaboradores no todo na nossa empresa. Então, de fato, você ter uma empresa que você tem, né, o ambiente para florescer, mas faltava quebrar a inércia para isso realmente decolar. Eu vou fazer mais um daqueles intervalos comerciais rapidinhos, Jonas, e já já a gente está de volta com o último bloco do nosso bate-papo aqui no programa. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. O Brasil tem uma liderança indiscutível no mundo em termos de biológicos. A prova disso é a quantidade de empresas que surgem a todo momento com produtos novos, né, com soluções novas para os produtores rurais. E uma dessas empresas que surgiu há poucos anos atrás, mas se tornou referência, é a Biotrop. E eu estou conversando com o Jonas Hipólito, que é o atual presidente da Biotrop. O Jonas, existe biológico e biológico? Produto, por exemplo, de primeira categoria e de segunda, terceira categoria? Quando a gente fala de bioinsumos, né, que é o termo técnico para isso, você tem várias gerações de produtos. Tem os produtos originais, que são os produtos que a academia trabalha, eles vão estar olhando o micro-organismo, a concentração deles, são produtos de primeira geração, como a gente chama, tá? E você tem evoluções disso. Você trabalhar a formulação, você trabalhar a combinação de micro-organismos, você trabalhar metabólitos, que são os componentes que eles fazem, você trabalhar a edição do micro-organismo para que ele tenha características aumentadas em alguns elementos. E isso são as gerações de produtos. Quanto mais você avança nessas gerações, se você faz isso bem feito, você consegue custo, você consegue eficiência, e aí é um ciclo benéfico, né? É um ciclo virtuoso. Você tem um produto que funciona melhor, que custa menos, que o cliente usa mais, o cliente compra mais, você consegue investir, e aí você entra nessa espiral. A Biotrop, acho que ela também foi a primeira empresa a ver isso, e investir muito em inovação, em trazer essas gerações de produto mais rápido para os clientes. E aí você, de novo, você entra nesse ciclo. O cliente vê que funciona, ele adota, ele vê que funcionou um produto seu, ele quer testar o próximo, porque ele já viu que o que você traz é bom. Então, existem sim biológicos e biológicos. A gente está num momento de mercado que tem uma profusão de empresas de biológicos, mas a gente já está vivendo uma consolidação importante dessa indústria, né? Hoje você tem 3 empresas que têm quase 50% de market share. Então, assim, você tem um monte de empresas, mas você tem um bloco que está fazendo essa liderança e você tem várias empresas menores que o custo de servir é muito alto, né? Você ter 300 agrônomos rodando na média 3 mil quilômetros cada um por mês, visitando o cliente, batendo porteira, levando produto, não é barato, né? E o produtor depende disso. No caso de vocês trabalham só com organismos vivos ou com extrato de plantas também? Quando a gente se refere a biológico, a gente está falando muito de micro-organismos, fungos, bactérias, actinomicetos, micro-organismos vivos, tá? Quando a gente fala de naturais, a gente está falando, por exemplo, de extratos de plantas
que também tem seu uso e seu benefício na agricultura. Tá? Então hoje a gente trabalha nos dois segmentos, hoje a gente deposita patentes nos dois segmentos, então a gente trabalha muito nisso. Hoje a Biotrop é a empresa privada que mais deposita patentes verdes no Brasil. Esse sistema de patente verde foi criado pelo Brasil? Sim, o Brasil criou esse segmento de patente verde. Você tem 3 categorias, uma delas é justamente produtos para agricultura. Então a gente deposita, pede a prioridade na patente verde e ao invés de levar 7 anos para ter uma patente, ela sai em 2 anos, é bem interessante. Você falou de 300 engenheiros agrônomos, eles estão todos na pesquisa ou parte deles está no campo, como é que é? Esses aqui eles estão servindo o produtor com soluções já validadas, comerciais, etc. Além desses 300, tem 70, que aí eles são de pesquisa mesmo. Aí esses estão olhando o que é o problema e o que a gente pode levar de solução. Quais são os objetivos da BioOracle, esse oráculo da Biotrop? A BioOracle ela tem 2 objetivos, que é executar ensaios, pesquisa com qualidade, velocidade e segurança. Então isso aqui é um centro de pesquisa, mas também encantar os nossos amados clientes e colaboradores. Então a gente recebe mais de 2.000 produtores por ano aqui. Então aqui vem aqui. Então a gente tem todo um trabalho de proximidade com o produtor, para entender o que é a demanda dele, quais são os desafios, o que o químico não atende, ninguém tem um gap total, não tem nem solução química nem biológica. Então a gente trabalha muito próximo para identificar esses desafios e levar a solução. Qual é o tamanho desse mercado brasileiro de bioinsumos? Então assim, por que o Brasil, o mercado brasileiro é um mercado de mais ou menos 8 bilhões de reais em bioinsumos, tá? E por que o Brasil é o maior mercado que mais cresce no mundo? No mundo inteiro, o driver é esse aqui, ó, busca por alimentos saudáveis. Consumidor que é alimento saudável, etc. Esse é o driver no mundo inteiro. No Brasil, além disso, que é uma realidade, é a demanda do produtor. O produtor não chega na rentabilidade, no controle, no que ele precisa hoje, sem o bioinsumo. E ele viu no bioinsumo a oportunidade de aumentar a rentabilidade e a relevância do negócio dele. E aí, esse é o grande ponto de virada. E quando a gente olha esses outros mercados, isso ainda não aconteceu. Eu voltei, vim hoje, literalmente, hoje às 5h30 eu cheguei no aeroporto. E eu estava na Geórgia visitando o produtor. E aí quando você fala essas palavras mágicas, está levando uma tecnologia que tem o mesmo custo do químico, para eles é uma coisa assim, revolucionária. Como foi no Brasil também 7 anos atrás. Então, na verdade, esses mercados, eles são o Brasil de 7 anos atrás, de 5 anos atrás. Então, nem nós, nem ninguém tem relevância ainda nesses mercados. E aí, é justamente o que a gente vê, né, essa oportunidade de chegar primeiro e beber água limpa. Como é que é composto o portfólio de produtos da Biotrop? Essa é a nossa proposta de valor, né? Então é ter um portfólio que atende o cliente de forma completa. Então a gente não chega com um produto, uma solução, a gente chega atendendo ele de A a Z, tendo pessoas para servir o cliente, para estar próximo dele e tendo futuro, para ele saber que quando ele está com a Biotrop, ele está com quem está trazendo sempre o que tem de melhor para ele. E isso aqui é o que é a realidade fora do Brasil e que sempre são os principais pontos de objeção. O senhor utilizaria biológico? Utilizaria, tá? Usa? Não. E no Brasil já mudou isso, mas não. Por quê? Porque é caro e não funciona. Era isso que bloqueava a adoção de biológico. Então, quando a gente construiu a nossa empresa, a gente olhou isso como base. A gente precisava de um produto que tinha custo-benefício, que funcione, que tenha as parcerias corretas, então que a gente tenha o acesso de mercado, a presença, possa estar com o cliente, que a gente tenha registro, inovação, e que a gente tenha a formulação. Vocês vão ver muito aqui também o cuidado, a dedicação que a gente tem para fazer formulações de alta tecnologia, de alto nível, para que o cliente possa fazer mistura, para que ele possa aplicar, para que ele veja o resultado do que a gente vê na tecnologia. E aí com isso você supera isso, o produto tem custo, funciona, ele tem prateleira, né? Então não é um produto que dura 3 meses, você precisa mandar isso lá para o Pará, não chega, né? Quando chega já está próximo, não, o produto tem tempo de prateleira, ele é compatível, então você pode misturar, isso é muito importante.
vocês, além dos produtos, têm uma base de serviços também que vocês oferecem para os produtores rurais, não é isso? A gente tem esse serviço que chama Agrobiota. Ele é a maior base de dados de solo tropical do mundo hoje. A gente tem uma equipe de 6 bioinformatas, que são profissionais que desenvolvem software, e a gente oferece para o nosso cliente uma análise de solo. Ele analisa o solo, hoje ele já tem, né, de praxe análise química e física, com isso daqui ele completa o tripé com análise biológica. E aí ele consegue entender por que eu tenho uma área que eu faço a mesma adubação, uso a mesma semente, mas uma área produz 80, outra produz 70. E a gente traz essa leitura do que do ponto de vista biológico a gente pode complementar. Então hoje você tem grandes usinas, você tem grandes clientes no Brasil inteiro que usam isso para conseguir fazer uma agricultura biológica, né, diferente. E isso é algo também muito único, né? Nenhuma empresa de bioinsumos que produz fez isso, né? De desenvolver software, comprar os equipamentos, fazer análise genética. Então a gente pega o solo, extrai DNA, lê o DNA, joga no algoritmo, o algoritmo gera uma conclusão. A gente tem a Eva, que é a nossa inteligência artificial, que lê o laudo para o cliente. Então o cliente faz um chat ali com a Eva. Eva, como é que está meu talhão 4? O que você recomenda? Ela analisa, dá o feedback para o cliente. Então foi um trabalho bem bacana aí de facilidade de uso para o cliente, né? Vocês têm um trabalho que atende todos os ecossistemas, porque, por exemplo, Cerrado, vocês são muito fortes, né? Mata Atlântica também. Por exemplo, Caatinga, tem algum trabalho? Olha, a região, tanto a região litorânea como a região da Caatinga, ela é bastante importante para o nosso negócio. Tá? A gente tem hoje uma regional inteira dedicada a atender e servir a região Nordeste. A Caatinga em si, tá? Ela é um bioma bastante rico do ponto de vista de biodiversidade. Tá? Às vezes a gente, como a Amazônia acaba sendo matéria de capa de mídias internacionais, a gente fala muito de Amazônia. Mas outros biomas como a Mata Atlântica e a própria Caatinga trazem uma biodiversidade bastante surpreendente. Tá? O que a gente já foi, né, na Caatinga fazer a bioprospecção, e existem de fato vários ativos muito interessantes que são originários da Caatinga e que fazem parte do portfólio, né, de bioinsumos que tanto a Biotrop como outras empresas trazem. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que a Caatinga ela ela tem um potencial bioeconômico bastante relevante e, sem dúvida, merece atenção. Eu lembro que da outra vez que eu estive aqui, eu fiz uma pergunta para o Zen, né, e eu perguntei se o biológico iria substituir o químico. E eu lembro que ele foi muito contundente na resposta dele, dizendo sim, o biológico vai substituir o químico. E eu gostaria de ouvir de você, a pergunta é a mesma. O biológico vai substituir o químico? Já substitui para vários alvos. Tá? Então hoje para vários alvos já é uma realidade. Nematóide, 90% do mercado é biológico, dependendo da cultura que você está falando. Fungicida foliar multissítio está evoluindo rapidamente para cada vez mais ser biológico, né? Então, para alguns segmentos, já é realidade. Para outros segmentos, a gente tem no pipeline e tem a perspectiva de também fazer isso. Então, a resposta é, o biológico vai substituir o químico, sim. O que a gente tem de visão, né, é que não é uma substituição integral no sentido de hoje o mercado de químico de 15 bilhões de dólares, a gente trabalha, acredita e espera, né, que a gente vai ser 51, 55, enfim, vai ser a maior parte desse mercado até 2034. Mas existem benefícios de você trabalhar ambas as soluções. Claro que depende muito de pipeline, depende muito do que está vindo, mas a gente vai substituir e a indústria percebeu isso. Você pega grandes empresas de agroquímico, alguns anos atrás era isso, é complementar, adiciona cor, hoje em dia eles já viram que não é exatamente assim. Também é leviano falar que vai ser integral, né? Mas é a substituição. Muito bem, foi essa então a minha entrevista, o meu bate-papo, a minha prosa com Jonas Hipólito, atual presidente da Biotrop, empresa do grupo BioFirst, especialista em soluções biológicas e naturais para o agronegócio.
podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.